Meu nome é Helena e, desde muito cedo, aprendi que nem sempre quem promete amor eterno cumpre de verdade. Casei-me com Otávio acreditando que ele seria meu parceiro, mas o que encontrei foi um homem que fazia questão de me diminuir a cada oportunidade. Ele dizia que estava apenas sendo realista, mas suas palavras sempre cortavam mais fundo do que qualquer ferida física poderia. Quando me casei, abri mão de alguns sonhos para cuidar da nossa família, acreditando que, em algum momento, teríamos equilíbrio. Mas logo percebi que Otávio não via valor algum em mim além de cozinhar, limpar e estar disponível para suas necessidades. Se eu ousasse falar em estudar ou trabalhar fora, ele zombava, dizendo que eu não tinha capacidade para nada além da casa. Certa noite, depois de um dia cansativo cuidando de Clara, nossa filha de 12 anos, criei coragem para falar com Otávio sobre um curso de administração oferecido em uma escola próxima. Era um sonho antigo que eu sempre carregava no coração. Ele olhou para mim com desprezo e disse: Helena, você nunca vai ser nada. Não adianta sonhar, você nasceu para depender de mim. As palavras ecoaram como um martelo na minha mente. Fiquei paralisada, sem conseguir responder, enquanto ele se levantava da mesa como se tivesse acabado de dar uma grande lição. Clara estava ao lado, e percebi seus olhos marejados. Meu coração doeu ainda mais por saber que minha filha assistia àquela cena e absorvia cada palavra cruel. No dia seguinte, ainda tentando digerir tudo, encontrei minha amiga Lívia. Contei a ela o que Otávio havia dito, e ela segurou firme minhas mãos, dizendo que eu não poderia aceitar viver dessa forma. Ela sempre acreditou no meu potencial, mesmo quando eu mesma duvidava. Mas, naquele momento, a sombra das palavras de Otávio ainda me envolvia. As humilhações não pararam por aí. Em um jantar com alguns amigos de trabalho dele, Otávio fez questão de me expor diante de todos. Enquanto eles falavam sobre seus projetos, eu, tímida, apenas ouvia. Um deles perguntou se eu não tinha vontade de empreender, e antes que eu pudesse responder, Otávio riu alto e disse: Minha esposa? Ela não serve para isso. Mal consegue manter a casa em ordem, imagina uma empresa. Todos riram desconfortavelmente, e senti meu rosto queimar. Fiquei em silêncio, mas por dentro, meu coração gritava. Quando chegamos em casa, tentei dizer a ele o quanto aquilo havia me machucado, mas Otávio apenas respondeu: Você deveria me agradecer por ser sincero, Helena. Melhor ouvir a verdade de mim do que se iludir. Naquela noite, chorei até adormecer, e Clara, ao perceber meu estado, veio deitar ao meu lado. Ela me abraçou e disse baixinho: Mamãe, um dia você vai provar para ele que é mais do que ele pensa. Essas palavras de minha filha me deram uma pontada de esperança, ainda que pequena, em meio ao caos que era minha vida. O tempo foi passando e as humilhações se tornaram rotina. Otávio parecia sentir prazer em me lembrar de que eu era, segundo ele, uma mulher sem valor. Qualquer tentativa minha de mostrar um sonho ou ideia era esmagada antes mesmo de nascer. Eu me sentia cada vez menor, como se minha identidade estivesse se apagando. Clara, entretanto, nunca deixou de acreditar em mim. Sempre me incentivava com pequenas frases, dizendo que eu era inteligente, que tinha ideias boas, que poderia conquistar o mundo se quisesse. Eu sorria para ela, mas no fundo me perguntava se ainda havia forças em mim para tentar. Um dia, ao ajudar Clara com a lição de matemática, percebi o quanto eu gostava de lidar com números, de organizar, de encontrar soluções. Essa lembrança despertou algo adormecido dentro de mim. Eu já havia sonhado em trabalhar com gestão, mas deixará de lado por causa de Otávio. O desejo voltou a crescer como uma chama tímida, mas ainda presente. Na semana seguinte, decidi, sem contar a ele, visitar a escola técnica da cidade. Apenas estar naquele ambiente, cercada de livros e alunos, fez meu coração bater mais rápido. Peguei um panfleto do curso e o guardei na bolsa. Senti que, de alguma forma, aquilo poderia ser o início de uma nova fase, mesmo que eu ainda não soubesse como. Mas Otávio não demorou a perceber minha mudança de humor. Uma noite, ele perguntou por que eu parecia tão animada. Quando tentei desconversar, ele puxou minha bolsa e encontrou o panfleto. Seus olhos se encheram de fúria. Está pensando em jogar nosso dinheiro fora com essas bobagens?
Helena, você não vai estudar nada. Você nunca será nada além de minha esposa, e ponto final. Senti meu estômago embrulhar. Ele falou aquilo em voz alta, e Clara ouviu cada palavra. Minha filha correu para o quarto e bateu a porta, provavelmente para não chorar na frente dele. Eu, mais uma vez, me calei. Mas, por dentro, algo começava a se transformar. Pela primeira vez, não senti apenas tristeza. Senti revolta. Passei a observar melhor a forma como Otávio lidava com a vida. Percebi que ele não era tão estável no trabalho quanto aparentava. Muitas vezes voltava para casa reclamando de problemas com chefes e clientes. A arrogância que ele usava comigo parecia não surtir efeito fora de casa. E, quanto mais percebia isso, mais entendia que suas palavras eram apenas reflexo de suas próprias inseguranças. Certa tarde, fui até a casa de Lívia e, chorando, contei tudo. Ela me olhou nos olhos e disse: Helena, você precisa acreditar em você. Não é Otávio quem define quem você é você mesma. E se ele não enxerga isso, paciência. Mas você não pode continuar apagando sua luz por causa dele. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim por dias. Eu sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez comecei a considerar a possibilidade real de mudar minha vida. Não apenas por mim, mas por Clara. Eu queria que ela crescesse vendo a mãe como um exemplo de coragem, não como alguém que se deixou apagar. Naquele mesmo mês, decidi juntar algum dinheiro escondido, vendendo pequenas coisas que eu fazia em casa. Bordados, doces, trabalhos simples, mas que começaram a render alguns trocados. Era pouco, mas para mim representava um primeiro passo. Cada moeda guardada era um pedaço de esperança que eu reconquistava. Otávio não percebeu de imediato, mas começou a notar que eu estava mais ocupada. E isso o incomodava profundamente. Ele começou a questionar onde eu estava indo, porque demorava tanto, e chegou a insinuar que eu poderia estar traindo. Eu me calei, suportando suas acusações, porque sabia que, no fundo, era medo de perder o controle sobre mim. Mesmo com toda a dificuldade, algo dentro de mim começava a renascer. Eu ainda não sabia exatamente como, mas tinha a sensação de que um dia Otávio se arrependeria de cada palavra cruel que me disse. E eu estaria pronta para mostrar quem eu realmente era. Com o dinheiro que consegui juntar em segredo, finalmente me matriculei no curso de administração. Eu não contei nada a Otávio, claro. Ele jamais permitiria. Para evitar brigas, dizia que ia ajudar Lívia em algumas encomendas, e assim conseguia ir às aulas. No início, foi difícil conciliar, mas cada vez que aprendia algo novo, sentia que estava recuperando a versão de mim mesma que havia se perdido. O curso me mostrou um mundo diferente, cheio de possibilidades. Conheci professores que me incentivaram, colegas que acreditavam no meu potencial e, principalmente, percebi que eu era capaz de muito mais do que Otávio dizia. Essa sensação me dava forças para suportar as provocações e acusações que continuavam em casa. Clara foi a única a saber desde o início. Minha filha se tornou minha maior cúmplice. Ela me ajudava a esconder materiais, a inventar desculpas e, muitas vezes, ficava acordada até tarde comigo, revisando conteúdos. Mamãe, você é incrível. Vai conseguir tudo o que quiser, dizia ela. Essas palavras eram combustível para minha alma. Um ano depois, finalizei o curso com notas excelentes. Recebi até uma proposta de estágio em uma pequena empresa local. Era a chance de colocar em prática tudo o que eu havia aprendido. Mas também era o início de uma grande mentira para Otávio. Disse a ele que o estágio era apenas uma atividade temporária, sem grandes responsabilidades. Ele não desconfiou de imediato, mas mantinha os olhos em mim. No trabalho, percebi que tinha facilidade em organizar processos e sugerir melhorias. Meu chefe, Marcelo, ficou impressionado com a minha dedicação. Ele dizia que eu tinha visão estratégica e coragem para decisões difíceis. Ouvir aquilo me fez pensar em todas as vezes que Otávio afirmara que eu nunca seria nada. A diferença era gritante. Alguém acreditava em mim de verdade. Pouco tempo depois, Marcelo me convidou para participar de um projeto maior,
voltado para a expansão da empresa. Foi ali que dei meus primeiros passos no empreendedorismo. Trabalhar lado a lado com ele e com outros profissionais me fez abrir os olhos para as oportunidades que existiam além das paredes da minha casa. Com os ganhos do estágio e algumas economias que consegui manter em segredo, comecei a investir em pequenos negócios. Primeiro em artesanato local, depois em uma doceria que conheci por meio de uma amiga. Sempre estudando, analisando e aprendendo. Cada investimento era arriscado, mas eu já não tinha medo. Otávio, por outro lado, não percebeu nada no início. Continuava me tratando com desprezo, reclamando de seu próprio emprego, dizendo que estava cansado e que a vida não lhe oferecia nada de bom. Ele sequer imaginava que, enquanto me diminuía, eu estava construindo algo sólido e promissor. Clara, cada vez mais orgulhosa, começou a dizer abertamente em casa: "Mamãe vai ser uma grande empresária." Otávio ria alto, achando graça, e respondia: "Essa mulher não é capaz nem de comandar a cozinha, imagina uma empresa." Ele não sabia o quanto estava enganado. Os anos foram passando e meus negócios se expandiram. Passei a ter participação em mais de uma empresa e, com a ajuda de Marcelo como mentor, aprendi a negociar, a investir, a assumir riscos maiores. Um dia, ele me chamou para uma reunião especial e revelou que uma empresa de médio porte estava à venda. Era uma chance única de crescer de verdade. Olhei para os números, analisei cada detalhe e, mesmo com medo, decidi arriscar. Com financiamento e parte dos lucros que já havia acumulado, comprei a empresa. Foi um passo enorme e assustador, mas também libertador. Pela primeira vez, senti que estava construindo algo realmente grandioso, algo que mudaria meu destino. Enquanto isso, em casa, Otávio continuava acreditando que eu era a esposa submissa de sempre. Nunca se interessou de fato pelo que eu fazia durante o dia, apenas se preocupava em ter a mesa posta e suas roupas passadas. Ele não fazia ideia da dimensão que minha vida profissional havia tomado. Foi nesse período que a ironia do destino começou a se desenhar. Otávio perdeu o emprego. A empresa onde trabalhava passou por cortes e ele, arrogante como sempre, não se preparou para isso. De repente, estava desesperado, sem saber como pagar as contas. Veio até mim pedindo ajuda, e eu, com calma, ofereci o mínimo para não levantar suspeitas. O tempo passou e, em meio à sua busca por trabalho, Otávio ficou sabendo de uma vaga em uma empresa em crescimento na cidade. Ele se inscreveu, sem saber que eu era a proprietária. Clara e eu trocamos olhares quando soubemos da notícia, mas decidimos manter segredo até o momento certo. No dia da entrevista, preparei tudo para que não houvesse dúvidas. Ele entrou na sala confiante, acreditando que seria apenas mais uma entrevista. Quando me viu sentada à frente da mesa, como dona da empresa, seu rosto empalideceu. Ele gaguejou, sem acreditar no que estava acontecendo. "Helena, você..." Foi tudo o que conseguiu dizer. Olhei firme para ele e respondi: "Sim, Otávio. Aquela mulher que você dizia que nunca seria nada." Ele tentou rir nervosamente, dizendo que estava feliz por mim, que no fundo sempre soubera do meu potencial. Mas suas palavras não convenciam. Eu sabia exatamente o que ele pensava, porque ouvi durante anos. Não havia como apagar o passado. Apesar de toda a humilhação que me fez passar, decidi dar a ele uma chance de emprego, não por compaixão, mas porque queria que sentisse o peso da realidade. Agora, era ele quem precisava de mim, e eu era sua chefe. A inversão de papéis era a prova viva de que o mundo dá voltas. Clara assistiu a tudo de perto, orgulhosa e emocionada. Minha filha sabia o quanto eu havia lutado, e ver seu pai diante de mim naquela posição foi um aprendizado para ela também. Ela compreendeu que ninguém deve se deixar diminuir por palavras cruéis, porque a vida sempre pode surpreender. Otávio começou a trabalhar na empresa. No início, manteve uma postura arrogante, mas logo percebeu que não tinha como me enfrentar. Eu não era mais a mulher submissa que ele conheceu. Eu era forte, decidida, e tinha o respeito de todos os funcionários. Isso o colocava em seu devido lugar. E foi nesse ambiente que, pela primeira vez, ele baixou a guarda.
Um dia, entrou na minha sala cabisbaixo e disse: Helena, me perdoa por tudo. Eu errei. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de chegar tão longe. Eu o encarei em silêncio. Dentro de mim, uma tempestade de sentimentos se formava. Ele me pedia perdão, mas eu sabia que não era arrependimento verdadeiro. Era desespero. Era medo de perder o conforto que eu agora podia oferecer. Naquele momento, percebi que o poder da escolha estava finalmente em minhas mãos. Eu poderia decidir se ele faria parte da minha vida ou não. Depois de anos sendo diminuída, era eu quem tinha a palavra final. Quando entrei naquela sala de reunião, todos os olhares se voltaram para mim. Eu, a mulher que um dia fora humilhada e chamada de inútil, agora era dona da empresa onde Daniel tinha aceitado trabalhar. O silêncio foi tão pesado que eu podia ouvir minha própria respiração. Daniel estava sentado na ponta da mesa, de cabeça baixa. Era estranho vê-lo naquele uniforme simples, com crachá pendurado no pescoço. Ele, que um dia se gabava de ser o centro de tudo, agora parecia pequeno diante da situação. Quando ergueu os olhos, nossos olhares se cruzaram. Ele tentou sorrir, mas suas mãos tremiam sobre os papéis. Eu nunca pensei que, murmurou. Antes que terminasse, bati a pasta na mesa e todos se sobressaltaram. Eu não estava ali para encobrir o passado. Estava ali para deixar claro que cada palavra dita por ele tinha me transformado. Você me disse que eu nunca seria nada, falei, firme, olhando diretamente para Daniel. E agora, aqui estamos. Você pedindo uma chance de trabalhar na empresa que eu comprei com meu esforço. Alguns colegas desviaram o olhar, constrangidos, mas todos estavam atentos. Ele respirou fundo, tentando ganhar coragem. Mariana, eu errei. Eu era jovem, arrogante. Me deixa provar que mudei. Suas palavras ecoaram, mas não havia emoção verdadeira. Eu conhecia aquele tom ensaiado. Era o mesmo homem que um dia me esmagou com desprezo. Você não errou porque era jovem. Errou porque gostava de me ver por baixo, respondi. Agora que o jogo virou, não venha pedir desculpas como se fosse suficiente. Ele engoliu seco, e vi que não estava preparado para o peso das próprias escolhas. Minha sogra, sentada no canto, observava em silêncio. Pela primeira vez, ela não saiu em defesa do filho. Talvez tivesse percebido que não havia argumento que o salvasse. Ela apenas balançou a cabeça, decepcionada, e ficou quieta. Daniel insistiu mais uma vez. Eu só quero que você me perdoe. Eu perdi tudo, Mariana. Você não entende o que é olhar no espelho e ver um fracasso. Levantei-me lentamente, caminhando até ficar atrás dele. A sala toda parecia prender o fôlego. Eu entendo, sim, disse baixinho, perto do seu ouvido. Porque por anos você me fez sentir exatamente isso. Mas eu sobrevivi. Eu cresci. E agora é você quem precisa lidar com esse espelho. Ele abaixou a cabeça, incapaz de encarar. Um dos diretores pigarreou e quebrou o silêncio. Presidente, devemos continuar a reunião? Olhei para todos e acenei. Sim, este encontro não é sobre passado, é sobre o futuro da empresa. Vamos em frente. Fiz questão de colocar Daniel no lugar dele, um funcionário comum. Quando saímos da sala, ele me seguiu até o corredor. Eu ainda te amo, soltou de repente, como se fosse sua última carta na manga. Parei, olhei para ele e soltei uma risada amarga. Você não sabe nem o que é amor. Quem ama não destrói. Ele ficou parado, sem reação, enquanto eu caminhava em direção ao elevador. Cada passo que dava parecia enterrar de vez o peso daquelas feridas antigas. Pela primeira vez, não senti dor. Senti apenas a leveza de alguém que venceu. Nos dias seguintes, Daniel tentou se aproximar, buscar conversas, mas não havia mais espaço. Eu não tinha interesse em vingança, mas também não lhe daria poder sobre mim novamente. O simples fato de vê-lo dependente de um salário pago por mim já era o suficiente. Certa tarde, ao sair da empresa, vi minha sogra me esperando no estacionamento.
Achei que ela fosse defender o filho, mas sua voz saiu trêmula. Mariana, eu queria te agradecer. Você podia ter acabado com ele, mas preferiu só mostrar a verdade. Você foi maior que ele. Aquilo me tocou de um jeito inesperado. Sorri, mas não disse nada. Apenas entrei no carro e segui. Não precisava de aplausos, nem de reconhecimento. Eu já tinha tudo o que precisava, minha dignidade recuperada e a certeza de que nunca mais seria calada. Daniel, por outro lado, continuou ali, dia após dia, encarando a própria ruína. Eu segui em frente, forte e inteira. Ele, preso ao eco das próprias palavras, você nunca será nada. A ironia é que, no fim, foi ele quem se perdeu no nada. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!